Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Almoço com Odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino a utilizar a saliva, tornando seu diagnóstico ainda mais eficiente. Então, vou brevemente me apresentar, porque hoje a gente tem um convidado muito especial, como vocês já veem na tela, o Udi, que está falando conosco. Na verdade, ele está alocado na Inglaterra, mas hoje ele está falando do Vietnã conosco. Ele já vai contar um pouquinho sobre isso. E só para dar um contexto, então eu sou professora aqui no Brasil da graduação e pós-graduação em odontologia, trabalho tanto em ciência como clínica na área de diagnóstico salivar, e foi assim que eu conheci o Udi, que está aqui conosco, e o PEP teste, que é o primeiro teste não invasivo para refluxo do mundo. E quando a gente fala em teste não invasivo, quem acompanha já aqui comigo, né, o Almoço Odonto, já sabe que qual é o fluido biológico que é feito esse teste, é através da saliva. Então, o Uri veio aqui nos apresentar o PEP teste pela primeira vez aqui num canal brasileiro. Então, aqui é a primeira vez que os dentistas de todo o Brasil e de toda a América Latina, que eu sei que seguem aqui os nossos almoços com odonto, vão escutar sobre essa novidade, o PEP teste, que é um teste de refluxo, teste não invasivo, através da saliva, já aprovado na Anvisa. Então, aqui eu trago direto da fonte para vocês. Então, vou dar agora as boas-vindas em inglês para o Udi, e eu vou estar fazendo hoje a tradução simultânea. Então, ele vai apresentar em inglês e logo após ele pausa e eu já entro com a tradução em português. E estou muito feliz em trazer aqui pela primeira vez no Brasil essa possibilidade que tem um impacto tão grande na vida dos nossos pacientes e algo tão importante para nós dentistas, porque é mais uma ferramenta através da saliva que torna o nosso diagnóstico ainda mais eficiente. Então, Woody, welcome here to this is our lunch with dentistry that we have every Tuesday and Thursday. So thank you so much for being here with us today. And I told them that you present for the first time for Brazilian dentists and all over Latin America about the first non-invasive reflux test through saliva PEP test. So welcome, Woody. Bem-vindo. Thank you. Thank you for inviting me here and to make my presentation. Wonderful. Agora ele preparou uns slides e ele vai mostrar aqui para a gente. Okay. So this talk is going to be about PEP test, which I've just said is the first non-invasive diagnostic test for reflux. Então agora ele vai o PEP teste, o primeiro teste não invasivo para refluxo do mundo. Just to give you an idea of where I'm from and where we're based in a place called Kingston upon Hull in England, which is about midway between London and Edinburgh. We're based at a hospital site, Castle Hill Hospital, which is on the outskirts of Hull. Então aqui ele mostra que a empresa que desenvolve o PEP teste está localizada. Eles estão localizados no Reino Unido, nessa cidade que se chama Kingston upon Hull, que fica mais ou menos entre Londres e Edimburgo. So a bit of background about the development of PEP test. So PEP test was invented by Professor Peter Detmar, who's sadly no longer with us. He passed away a couple of years ago. But Peter worked at Wake Forest in the US with a lot of ENT and gastroenterologists in the early 2000s, where they came up with the idea that the unique marker for reflux would be pepsin. And then Peter came back to the UK and spent several years developing antibodies, which are uniquely for human pepsin, and developing a lateral flow device.
which then became first academically available in the UK in 2010. I think everybody's quite familiar now with lateral flow devices due to the COVID pandemic. Então, ele dá aqui um pouquinho de contexto, ele conta da história do desenvolvimento do PEP teste. O PEP teste, ele foi uma invenção, né, foi uma descoberta do professor Peter Detmer, que não está mais conosco hoje, já faleceu. Então, o desenvolvimento começou do conceito de que pepsina seria um marcador para o refluxo. Então, ele dá aqui um pouquinho do contexto, desde 2004, depois eles conseguiram colocar a detecção de pepsina aqui num lateral flow, que agora até me fugiu a palavra de tradução no português, porque a gente usa muito no inglês. Então, é um teste rápido para pepsina através da saliva, então desenvolvido pelo professor Peter Detmer, e hoje, né, já aprovado em diversos países, que ele vai contar aqui para nós. Okay, so a lot of points that came from his time in Wake Forest were about pepsin and how easily it can be detected in saliva and non-invasively. So it was tested on a number of clinical samples, and from that early days, it was considered to be a sensitive and very specific biomarker for GERD and laryngopharyngeal reflux and other respiratory diseases. And recently, in a global consensus, they reckon that there's between 20 to 40% of the global population suffer from GERD or reflux, as in GERD or LPR in one form or another. Então, aqui ele fala um pouquinho da importância do PEP teste e do seu desenvolvimento. Então, eu estou vendo que meu áudio está dando retorno, mas desculpa, está dando para escutar? Tá. Deixa eu ver se o Kleber me dá um alô. Está dando para escutar, Kleber? Porque eu tô ouvindo o meu eco, mas não sou eu. Tem alguma outra pessoa com Não. Só falar um pouco mais baixo. Tá bom. Porque se tá dando retorno, tá bom? Voltando, então. Então, o Woody, ele mostra aqui, eu estou ouvindo o eco também, para a gente o PEP teste que foi desenvolvido, então, começou, né, dentro das pesquisas do professor Peter no Wake Forest, então, essa instituição muito conhecida nos Estados Unidos, depois trazendo para a Inglaterra. Ele mostra a importância do PEP teste, porque a gente tem em torno de 20% a 40% da população global com algum tipo de refluxo. Isso, para nós, como dentistas, é muito relevante, porque a gente está atendendo esses pacientes no nosso consultório. Então, para vocês verem a relevância da gente ter um teste de diagnóstico de refluxo através da saliva. Ok, Uri. Okay. The animations stopped, but what's happening is when you do swallow, things are going down the esophagus, whether it's liquid or solid, and it's passing what we call the lower esophageal sphincter, which regulates things entering the stomach, and then it makes things going back up from the stomach, up the esophagus again. Então, aqui tinha uma animação, então, da anatomia do refluxo. Então, aqui mostrando, né, o suco gástrico, então, e a contração dos músculos das paredes do estômago. Então, normalmente, como o refluxo é normalmente prevenido, né, de vir para a cavidade oral, né? Então, aqui, na verdade, era uma animação, mas depois, como não passou aqui a animação, eu vou enviar no meu canal do Telegram. Então, quem ainda não está no Telegram, a dentista cientista do Telegram, entra lá que eu vou enviar para vocês essa animação depois. So,
yes, when things are ventilous, what can happen over time is that the lower esophageal sphincter can start to become relaxed and not work effectively, and therefore it allows things to flow up from the stomach back up the esophagus, which can cause the heartburn effect, but can also flow further up the esophagus and into the airways. Então, aqui ele mostra, né, que a fisiologia não funciona e está dando eco, mas eu vou tentar traduzir, senão vocês conseguiram ouvir ele em inglês, depois a gente põe a tradução simultânea. Então, aqui ele mostra no refluxo, né, quando a gente tem, então, a volta acontece, né, então, o conteúdo do estômago, ele volta para cima no esôfago, e, né, então a gente não tem essa proteção da fisiologia normal e acaba tendo ou, né, a queimação ou até mesmo a vinda desse conteúdo, então, para a cavidade oral, que é o refluxo, que é o que ele vai mostrar aqui, que então ele vai medir a pepsina. A bit about the history of pepsin. It was actually discovered by a German physicist and physiologist in 1836, and it was actually the first enzyme to be discovered. And then in 1928, it was actually the second enzyme to be then crystallized. And it gets its name from the Greek word for digestion, which is pepsis. And even going back to literature into the early 1920s, it's always been known as an enzyme that breaks down proteins in the stomach. Então, aqui ele fala um pouco da história da pepsina. Então, a pepsina foi, na verdade, eu não sabia disso também, olha que interessante, a primeira enzima a ser descoberta, então, descoberta em 1836, e daí a estrutura dela definida, né, cristalizada, a segunda a ter sua estrutura, então, descrita. A pepsina vem da palavra grega pepsis, que significa digestão, e a gente vê uma literatura assim, bastante antiga mostrando a função da pepsina, né, quebrando proteínas, então a sua função de protease no estômago. So what else do we know about pepsin? So we know it's one of the major components of gastric refluxate. It's actually from a family of isoenzymes. These are generally pepsins 1, 2, and 3A, B, and C, of which pepsin 3 is the main complex at about 80%. Its main activity is between pH 2 and pH 4, which is ideal for the stomach, but it can remain active up until about pH 6.5 and doesn't actually denature till pH 7.8. So when it does get refluxed up into the airways, particularly into the mouth, it can still be quite active there. The actual concentration in your stomach should be about 0.9 to 1 mg per mil, which then starts in the acid pocket once you've actually digested food. A lot of acid is secreted, and that's the concentration there. So once it is refluxed up into the airways or into the esophagus, we know that pepsin can adhere to the epithelial cells, where it's endocytosed into the cells and then can cause internal cell dearrangements. And the two images there are evidence of this. So the image on the left is LA grade C, I believe, for the erosive esophagus. And the image on the right is an epithelial cells being stained with pepsin. You can see those black dots there. That's all pepsin, which is adhered to the cell and is endocytosing into it. I'll do my best to translate. Woody deu uma explicação aqui, então, sobre quais são os principais componentes do refluxo gástrico. Então, ele fala que, na verdade, pepsina é uma família de isoenzimas, mas que a mais prevalente é a pepsina 3, então 80% é pepsina 3. Essa enzima, ela atua num pH ótimo, né, de 2 a 4, mas que ela se permanece ativa até um pH de 6,5, sendo desnaturada, então, num pH de 7,8. Ele fala um pouco da concentração de pepsina, e depois ele coloca que a pepsina, ela se adere às células epiteliais, então sofre endocitose, e mesmo essa pepsina inativa, quando ela passa por endocitose dentro das células, ela pode ser ativada, então,
dentro da célula. E aqui ele mostra, né, uma imagem histológica também ao lado aqui da imagem clínica. So far, what's pepsin been identified in? So its main ones are GERD and LPR, or airways reflux. But we also know it's been discovered in a lot of respiratory diseases, which may include asthma or chronic obstructive pulmonary disease, chronic coughs, cystic fibrosis, and also otitis media with diffusion. And also recently we've found it also in to be related to dental erosion. So what can actually be detected in? So the main purpose of PEP test is to detect saliva in pepsin in saliva and sputum. But we also know by adopting protocols we can find pepsin in tracheal aspirates, exhaled breath condensates, bowel flushes, mid-ileal effusions, laryngeal biopsies, and these are all areas where you wouldn't expect pepsin to be found, but it's clearly got there by reflux episodes. Então, ele fala primeiro onde que a gente identifica a pepsina. Então, lógico, os principais casos é de refluxo gastroesofágico. Também põe aqui refluxo das vias aéreas e algumas doenças respiratórias, tosse crônica, asma, sinusite, fibrose cística. Ele coloca aqui a questão de otite média e ele também menciona, já aqui para nós dentistas, né, casos clínicos de erosão dentária. Então, nossos pacientes, por exemplo, com síndrome do envelhecimento precoce bucal, né, com a possibilidade da gente identificar pepsina, né, devido à presença de refluxo. E quais são os biofluidos? Quais são os fluidos corpóreos que a gente consegue detectar pepsina? Então, a gente tem aqui saliva e escarro, né, sendo os mais não invasivos, mas também aspirado de traqueia, aqui da própria respiração, lavagem broncoalveolar, lavagem nasal, então, e biópsia, aqui no meu slide não peraí que está aparecendo, biópsia do trato aqui respiratório. Então, ele coloca aqui essas possibilidades, sendo, né, saliva a mais não invasiva. Okay, so how does the PEP test work? So again, I think everybody's quite familiar with COVID lateral flow devices. So PEP test is the same principle. It's got two unique monoclonal antibodies, one to capture pepsin and one to detect pepsin. And one of them is labeled with a blue latex bead. So what happens there is the first antibody labeled with the blue latex bead will detect pepsin as it flows through the well of the device, and then it will then be captured at the T line and build up a nice blue color to show pepsin is present, and any unbound antibodies or blue latex will flow through to a control line, which is a neutral antibody, which just builds up all the blue latex to show the test is working. So you get a clear qualitative test to start with, whether negative or positive, and as I'll talk in a few slides in the future, how that can be used as a semi-quantitative test and also a quantitative test. Então, aqui ele mostra como funciona o PEP teste, tá? E ele até dá o exemplo, faz a analogia com os testes de antígeno de Covid-19. Então, lembra que a gente fazia na farmácia? Então, é o mesmo procedimento que é essas imunocromatografia. Então, o lateral flow se traduz para fluxo lateral. Então, é um teste rápido em que tem esses anticorpos monoclonais para a pepsina, e daí tem um risquinho para o controle e o teste, né? Para dizer, então, o controle se o teste está funcionando, e o risquinho teste é se a pepsina está presente no fluido, nesse caso, na saliva desse paciente. E é um teste rápido também. E dependendo da quantidade do risquinho, ele já fala que dá uma semi-quantificação. Acho que ele vai falar mais sobre isso. So
what are typical symptoms related to GERD or GORD in some areas? So it's generally that heartburn effect, just as the gastric contents are rising up behind the sternum, so it causes the heartburn effect. It can also cause difficulty with swallowing. It makes you feel a bit nauseous, maybe even regurgitate. And the main thing what's happening there is that the esophagus is coming inflamed with the acid flowing up. Então, aqui ele fala os sintomas do fluxo gastroesofágico, então, queimação, dificuldade de engolir, náusea, inflamação do esôfago, regurgitação e até mesmo ocasionalmente vômito. And what happens when it goes further up into the airways, we call that laryngopharyngeal reflux. And some of the symptoms there are things like difficulty swallowing, chronic cough, persistent throat clearing. But again, one of the things which is going now more related to it is loss of dental enamel. Então, aqui ele fala, né, o que acontece se esse refluxo sobe ainda para as vias aéreas superiores, então, o que a gente chama aqui, ele coloca o refluxo laringofaríngeo, né? Então, ele põe associado a dificuldade de engolir, a uma garganta sensível, inflamada, tosse crônica, e dele fala, e para nós, dentistas, o que é relevante, que é a perda, né, erosão química, né, do esmalte dentário. Então, lesões, a presença de lesões não cariosas, né, como a gente falou, né? Então, paciente com síndrome do envelhecimento precoce bucal, com essas lesões não cariosas. So, how is reflux diagnosed? So, generally, if you in the UK, certainly clinics would use things like 24, 48-hour pH monitoring or impedance testing. May use barium swallow or Bravo, which is clipped to the side of the esophagus. Endoscopy. Now, all these are invasive tests to the patient, very time consuming, and takes quite a while to interpret results and report them, and things can go wrong. The other thing which is used quite often are questionnaires, things like the reflux symptom index or the reflux disease questionnaires. Again, these generally have to coincide with another test to help full diagnosis. Well, with PET test, it's a non-invasive test. It's very rapid. Generally, we can get results within 15 to 20 minutes, and it's very cost-effective to the end users and also to the clinicians. Então, aqui, alguns exemplos, comparando o PET teste com outros testes mais tradicionais e invasivos para refluxo. Então, tem a pH-metria, né, monitorar o pH por 24 e 48 horas, ele até mostra aqui algumas fotos de paciente fazendo esse teste. A impedância, ele fala da endoscopia, alguns questionários de sintoma, e quando a gente compara o PET teste, que é um teste não invasivo, rápido pela saliva, que o paciente vai ter o resultado de 15 a 20 minutos. So, what are current treatments for reflux? So, generally, if people go with the normal GERD heartburn effect, they will be prescribed PPIs, and then they'll be given a time limit to see if the PPIs are having any effect. And then there's also things like alginates or antacids, and also changes in diet and lifestyle changes. And if things persist and conditions worsen, generally the results are surgery, which can include things like the Lynx reflux band, stretotherapy, or things like wrapping part of the stomach around the esophagus to strengthen the lower esophageal sphincter. And there's also different forms of fundoplications. But then they're all very invasive, and worst case scenarios, you would require surgery. Então, ele fala aqui um pouco do tratamento, né? Então, o paciente diagnosticado com refluxo,
Eu acho importante mencionar, né, nós dentistas, a gente vai encaminhar o paciente para um gastroenterologista, então a gente caminha para o médico gastro, e daqui ele menciona algumas opções de tratamento conhecidas, né, como o uso de medicamentos antiácidos, mudanças de estilo de vida, ou até, em casos mais extremos, até a possibilidade de um procedimento cirúrgico. So I'll just go through what the available formats are of PET test. So one of the main things is what we call a PET 50, which has 50 of the lateral flow devices in foils in the test, and also the relevant migration buffer to prepare samples, and it also has some citric acid there, which to help preserve samples once you collect them. So this kit is actually designed for a full laboratory, which already has use of other equipment, such as a centrifuge, vortex mixer, and pipettes. What we also do is we provide collection tubes, which we call the UCT50. So these are collection tubes, 30 ml collection tubes, which contain 0.5 ml of citric acid to help preserve the sample once it's collected. It keeps the saliva slightly acidic and stops any denaturing of it, the pepsin. So them two tests generally go hand in hand. And we also have a PET cube reader. And as I said it in an earlier slide, this is to actually convert the intensity of the test line into a concentration of pepsin in nanograms per ml. Então, aqui ele mostra possibilidades do PET teste. Eu estou vendo que está dando eco a minha fala, viu? Então, peço desculpas. Depois a gente vai traduzir a fala do Andy, do Woody, que está perfeita. Ele mostra tanto o kit para laboratório, como o kit para diagnóstico rápido, e até um leitor aqui, que vocês têm, o PEP Cube, que é um leitor que consegue, inclusive, quantificar a quantidade de pepsina na saliva, e uma leitura rápida. Então, aqui, já pensando para o nosso consultório, né, a gente iria mais em direção a esse leitor. Okay. So when should we collect samples? So we have two suggested or recommended areas. One is what we call episodic, and that's when you have the clear heartburn effect or clear reflux symptoms. And then we also have one called the continuous symptoms. Now, these are generally symptoms not necessarily always associated with reflux, which could be things like a lump in the throat, hoarseness, snoring, or tooth decay. So we have two different time points to collect symptoms. Então, ele fala aqui de quando coletar. Então, aqui é algo já bem relevante também para nós dentistas. Então, ele fala que tu tem os pacientes que vai ter os sintomas episódicos, tá? Então, ele dá esse exemplo, e a gente tem também os pacientes que têm o sintoma contínuo, né? Que estão constantemente presentes esse sintoma. Então, ele faz, né, essa associação, e a gente sabe que a gente vê no consultório, às vezes, nesse sintoma contínuo, e aqui ele coloca um refluxo silencioso, que são muitas vezes os nossos pacientes, né, que vem, ele até coloca aqui, ele vem com lesões não cariosas, e a gente tem que investigar a causa dessas lesões, e pode ser um refluxo que o paciente nem sabe que tenha. Então, de novo, né, mais uma ferramenta para somar ao nosso diagnóstico clínico no dia a dia do consultório. So, if you have the episodic symptoms, so you have that clear symptom, whether it's heartburn or a bout of asthma or a extensive coughing bout, we ask you to collect a sample within 15 minutes of experiencing that symptom. For the continuous symptoms, we ask you to take a sample 1 hour after one of your main meals of the day. And then if you suspect that you have nocturnal reflux, another option is to take a sample first thing in the morning, immediately upon rising before you brush your teeth. Again, this gives us evidence that you will have been refluxing during the night, and there's a different treatment pattern there for that. Ótimo, então aqui
que muitos de vocês me fazem de quando coletar. Então, se é um paciente que tem os sintomas de forma episódica, ele diz que é para coletar dentro de 15 minutos após o paciente ter o sintoma de refluxo, tá? Agora, se é um paciente que ele tem os sintomas contínuos, ou seja, vocês viram ele, por exemplo, com as lesões não cariosas, vocês querem investigar refluxo, ele sugere aqui que é coletar 1 hora após uma refeição principal no dia, ou para aqueles que têm suspeita de refluxo noturno, ele diz que para coletar imediatamente após acordar. Então, aqui vai depender de cada caso, como que vocês vão fazer, em que momento vocês vão fazer a coleta para ter mais chance, né, de acertar no diagnóstico. So how to take a sample? So what we do is we ask the patient to cough, clear the back of their throat, and spit the resulting saliva/sputum into the collection tube. The collection tube contains the citric acid, and there is a fill line on the collection tubes, which is there to permit 1 ml of sample. We then ask the patient to shake the sample to mix it with the citric acid, and this helps preserve the peps in there and allows it to be returned to the laboratory. So we do allow up to 7 days from the collection of sample for it to be tested. We also have a few things to avoid for collecting samples. So one should be things like caffeinated drinks, carbonated drinks, and smoking. We know these cause reflux, but it'd be a physiological reflux event. And the other thing we ask is some medications to be stopped, things like alkaline water, antacids, and alginate suspension medications such as Gaviscon. Certainly with the Gaviscon, what we do know is that forms a raft on the stomach, and it does stop things flowing back up the esophagus, or things like antacids and alkaline water just neutralize. Então ele fala assim, tá? Tá de novo, Marco. Ele fala como coletar, então, para o paciente, porque vai coletar saliva e escarro, né? Então, ele diz que é para tossir, ele até tossiu, eu achei que ele estava tossindo de verdade, não estava demonstrando a coleta. Então, vai tossir e daí cuspir, né? No tubo. Esse tubo, ele contém ácido cítrico. Ele fala que as recomendações que a gente passa para o paciente, então, esse tipo de recomendação é muito importante, porque ajuda a validar o teste, né? Então, nos dá mais precisão, a gente está fazendo da maneira correta. Então, nos 60 minutos antes da coleta, evitar bebidas cafeinadas, bebidas com gás e fumar, porque ele diz que isso conhecido por causar refluxo fisiológico, e nós que trabalhamos com saliva sabemos que também causa boca seca, então diminui a quantidade de saliva, e também nas primeiras 48 horas, ele diz para evitar, então, o uso, por exemplo, de água alcalina, antiácidos e medicações, né, anti-refluxo. Então, isso fornece uma maior sensibilidade e especificidade do teste. So once a sample arrives at the laboratory, this is the processing technique. So what we do is we first centrifuge down the collection tube to create a supernatant layer within the sample. They then remove 80 microliters of that supernatant layer and add it to another container holding 240 microliters of the migration buffer. We then mix the sample on a vortex mixer for 10 seconds and then remove 80 microliters of that mixed sample and apply it directly to the well of the lateral flow device. We then wait 15 minutes for a visual result, which will be either a control line only, which will be negative, a test line and control line together, which will be positive, no lines or just a T line present would be an invalid test, and we'd ask you to repeat the test. As I say, the more intense that test line is, the more pepsin there is present, and you can form your own semi-quantitative scale. Então, aqui ele mostra o procedimento laboratorial.
do PEP teste. Então, após a coleta, essa amostra vai para o laboratório, ela é centrifugada, separa a camada de sobrenadante, então são adicionados tampões, misturados, e depois desse preparo é colocado no fluxo lateral, ok? E daí a gente vai ter presença de duas linhas. A linha controle, que é para dizer que o teste está funcionando, e a linha teste apresenta a presença de pepsina naquela amostra, nesse caso na saliva, e ele ainda diz que dependendo da intensidade da linha teste, a gente consegue ver uma semi-quantificação. Quanto mais intensa essa linha, quer dizer maior quantidade de pepsina nessa amostra. After 15 minutes, what we can do is get a direct quantitative result using the PepCube reader. Again, this measures the intensity of the T-line and converts it to a nanograms per mil pepsin. And what we've got is a limit of detection of 16 nanograms per mil and a limit of quantitation of 25 nanograms per mil with a maximum quantifiable concentration of 500 nanograms per mil. Now, these might seem very dilute compared to the 1 mg per mil, which is present in the stomach, but these are validated ranges now from previous studies for saliva samples. And on the right-hand side, there's generally a results report, which we use in the UK to hospitals. Once we've collected samples, we have a result, a qualitative result, positive or negative, and then we always give a quantitative result in concentration of pepsin. Muito interessante. Então, mostra esse leitor, o PepCube, né, que lê o resultado e ele semi-quantifica. Então, aqui ele passa para números a intensidade da linha teste. Então, ele coloca aqui o limite de detecção em nanogramas por ml. Ele até diz que parece até ser muito menos da quantidade de miligrama, né, presente no estômago, mas isso foi validado, é o que a gente encontra na saliva, e eles fornecem, então, esse laudo. E é bacana para nós dentistas, porque o laudo, ele sempre facilita a comunicação com o paciente. So I will now just go through some clinical evidence. So this one is from a UK study looking at 5 different voice clinics, stroke ENT clinics. Então, agora ele vai mostrar ensaios clínicos que foram realizados em pacientes que utilizaram o PEP teste para diagnóstico de refluxo. Okay. So, from the study, over 1,000 patients were recruited that had been referred to the voice clinics with suspected reflux. They all then underwent some form of secondary checking, whether that was pH manometry or impedance to confirm if they were refluxing or not. And what results showed is that all patients undertook a PEP test, and we showed a prevalence of 69 to 85% positivity, with a sensitivity overall of 76.4%. We also had a selective control group taken from one of the centres, where they all underwent examinations and questionnaires and showed they were not refluxing, and we had a specificity of 100% from that control group. Então, aqui ele mostra os resultados do teste, que mostram a concentração média em nanogramas por ml de pepsina nas amostras avaliadas nos diferentes centros. Foram diferentes centros em todo o Reino Unido. E, em geral, ele coloca esse resumo, que a prevalência de pepsina nesses pacientes com diagnóstico de refluxo confirmado, com outros testes mais tradicionais, como a pegometria ou endoscopia, foi de 69,2% a 85,8%. E que a sensibilidade do PEP teste, então, nesse estudo, né, que é inclusive uma publicação científica, foi de 76,4% e a especificidade de 100%. So this again is a similar study done in Vietnam. This was looking at
people with suspected GERD or LPR, and again, tested against a control group. Então, aqui ele mostra um estudo feito no Vietnã. Até estou curiosa se por isso que ele está no Vietnã agora, depois vou perguntar para ele, mostrando o uso do PEP teste em pacientes que também, de novo, né, com um diagnóstico de refluxo gastroesofágico, então, e com sintomas. Então, agora ele vai mostrar esses resultados. What results showed that between the GERD group and the LPR group, or they've called it the non-GERD group in this write-up, is they got differences in acid exposure time, so clear differences there, but they got no difference in in reflux events. So it shows that the non-GERD group were refluxing, but it was non-acidic. So when they actually compared the two with pepsin levels, there was very little difference between those two groups. But when they compared them to the control group, which were shown to have very low numbers of acid reflux events, we got a sensitivity of 87% and a specificity of 66% when we used PET test on those two groups. And what we also did is they used a threshold there of 31.4 nanograms per mil to represent the distinction between physiological reflux and pathological reflux. Aqui é bem interessante. Ele mostra aqui comparando os grupos com o refluxo gastroesofágico e o que eles chamam de controle. Eles estão aqui tentando comparar o PEP teste num refluxo fisiológico e patológico, e aqui ele chega, nesses casos, em uma sensibilidade de 87%, e daí a especificidade de 66%, né? Então, refluxo versus o controle saudável e o limite de detecção de pepsina de 31,4 nanogramas por ml. Okay. So this study, we have websites where people want to self-diagnose. So this is a study based on those patients or customers who've gone through the website trying to self-diagnose whether they have reflux or not. Então, aqui é um estudo, porque eles vendem, pelo que eu entendi, esse teste no site deles. Então, eles estudaram pacientes que faziam um autodiagnóstico. Então, o seu próprio diagnóstico de refluxo, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos. E agora ele vai mostrar esses dados. So with these, what we did is everybody underwent PET test. There was 739 cases in total, of which we showed 66% of them to have positive samples by PET test. And what we've developed from this is what we've called the symptoms iceberg, where it shows most common symptoms or frequent symptoms which these patients, customers had, compared to the very low symptoms or least frequently used symptoms in the test. Again, from this, we showed that they could take their results forward to a clinician and start treatments or lifestyle changes or dietary changes in the future. So we clearly could show that there was reflux present, and they then could take their results to their GPs or consultants. Aqui é muito interessante. Eles mostram realmente como a pepsina pode ser usada como biomarcador para refluxo. Então, o primeiro teste a ser disponibilizado no mercado, PEP teste, um teste não invasivo, que pode ser feito aqui o autodiagnosticado de refluxo, e ele faz o que ele chama aqui nessa pirâmide que vocês estão vendo, que é esse iceberg de sintomas. Então, ele pega a associação da presença de pepsina, então de um PEP teste positivo, e o tipo de sintoma que esses pacientes que
fizeram o seu autodiagnóstico, né? E aqui é interessante que 66% das amostras eram positivas para a pepsina, segundo o PEP teste. Então, de novo, é uma amostra não invasiva, autocoletada pelos pacientes. Então, o paciente sendo empoderado na sua própria saúde, né? E lógico, que quando o resultado dá positivo, o próprio teste fala isso, e eu, como profissional da saúde, falo isso 1000 vezes, né? A gente não quer que o paciente ele não vai se autodiagnosticar, então ele vai fazer esse teste, deu positivo, ele vai procurar um profissional da saúde, como o UTI mesmo fala. Então, no caso aqui no Brasil, não vai procurar um gastro, um clínico geral, levar o seu resultado e daí seguir as condutas clínicas desse profissional da saúde. Mas aqui é muito interessante, porque o que a gente vê no nosso consultório, muitas vezes, são pacientes que têm refluxo e não sabem. Então, o PEP teste, ele permite, de forma não invasiva, os pacientes receberem um diagnóstico. Então, às vezes, eles estão vindo com lesões não cariosas, o paciente ele tem refluxo, mas ele não necessariamente tem os sintomas clássicos, então ele ainda não foi diagnosticado, e o PEP teste, ele fornece um diagnóstico para o nosso paciente, através da saliva, um diagnóstico mais efetivo para a gente chegar numa conduta clínica mais efetiva para esse paciente. I added my opinion too. Thank you. Okay. This is a dental study which has been done using PEP test. This was done in Italy, in Catania, the University of Catania. Então, aqui ele traz um estudo feito na Itália, na Universidade de Catânia. Eu conheço o Gaetano, então, e toda a equipe dele, o professor Isola. Então, são cientistas que correlacionaram a presença de pepsina na saliva e erosão dentária numa amostra de 100 pacientes. Agora ele vai mostrar esses resultados já publicados. Depois eu vou mandar esse estudo também para vocês lá no nosso canal do Telegram, para quem tiver interesse. So from the study, they recruited 100 patients suspected of having GERD. And what they then did is everybody gave a PEP test sample, and they separated that for PEP test positives, which became the 52 people in the GERD group, and PEP test negative, which became the 48 healthy group. They then underdid a tooth examination or dental examination and split them into groups of dental erosion with soft tissue lesions, just soft tissue lesions, and no lesions or no signs of dental erosion. And clearly from the GERD group, the number of patients who had showed signs of dental erosion and soft tissue lesions was much greater than those in the healthy control. Only 6 people of the healthy control group out of 48 showed any signs of dental erosion or soft tissue lesions, while in the GERD group out of 52, you only had 16 which had no lesions at all. So again, it shows clearly that great correlation between GERD and lesions and soft tissues with pepsin activity found in the saliva samples. So again, studies can be expanded to see more correlation there, but this one's clearly shown that there is that relationship and how non-invasive a test can be done to show that there is this dental erosion, soft tissue lesions. Então, aqui eu estou super feliz, a gente queria ter uma foto, viu? Eu took a picture, Woody, of the slide to send to Gaetano, the main author. Então, o cientista que fez esse estudo é um querido amigo, nós colaboramos já juntos, e aqui ele mostra dos 100 pacientes, quase metade com o diagnóstico de refluxo gastroesofágico, a outra metade saudável.
Então, eles usam o PEP teste, então, e eles comparam o resultado do PEP teste com a presença de lesões de erosão dentária e também lesões erosivas em tecido mole. E o que ele mostra aqui é que eles encontraram uma correlação forte entre a presença de refluxo gastroesofágico e a presença de lesões, tanto em tecido duro como em tecido mole na cavidade oral. Então, mostrando realmente o uso do PEP teste para tornar o nosso diagnóstico dos nossos pacientes no dia a dia da prática clínica ainda mais eficaz. E o Gaetano, que escreveu esse artigo, ele já respondeu. Gaetano already responded, Woody. He sent clap to us. So I show him, we're showing his study. Excellent. Thank you. So this slide's just showing some clinical evaluations of PEP tests when compared to other techniques. So things like with PEP tests against impedance, we've got a 79% specificity. With questionnaires and endoscopies, again, we've got reasonably high sensitivities and specificities throughout all studies. It's probably the next slide I want to go on to, but I'll let you explain that one, sorry. Thank you. Aqui ele mostra uma avaliação em diferentes condições clínicas e todos os artigos já publicados do PEP teste. Então, ele mostra tanto enfim, diferentes condições clínicas que isso foi aplicado, e dele coloca a sensibilidade e a especificidade, e vocês podem ver que a sensibilidade, né, ela vai estar aqui numa faixa de 70% até 80%, e daí ao lado ele coloca as publicações. Então, porque é sempre importante, isso é muito importante para nós dentistas, e eu como dentista cientista enfatizo isso para vocês. A gente vai ter novos testes clínicos chegando. Esse aqui é o primeiro teste não invasivo de pepsina através da saliva. O que é a primeira coisa que a gente tem que perguntar para o fabricante, e o Uri representa o fabricante aqui para nós, e ele está nos trazendo isso já. São os dados, é a ciência por trás. Qual é a sensibilidade, qual é a especificidade desse teste? Então, é isso que vocês têm aqui também nessa tabela. This just gives you an idea of clinical validations of tests by themselves. And again, you've got to remember that from the previous slide, the sensitivity range between 71 to 85% for PET test and a specificity of 60 to 100%. So again, PET test is very competitive in comparison to other tests, if not better. And again, all these tests are generally invasive and time-consuming, bar the questionnaires. Again, the questionnaires are sensitivity of 62 and specificity of 67 generally work best when in collaboration with another test. Então, no slide anterior, ele mostrou a sensibilidade e a especificidade do PEP teste. E agora ele mostra a sensibilidade e a especificidade dos outros testes. Lembrando que a grande maioria dos outros testes são invasivos, tá? Então, ele mostra que o teste de pH-metria, o teste de endoscopia e também o questionário. Então, ele mostra que o PEP teste, geralmente, ele tem uma sensibilidade comparável ou, às vezes, até melhor do que os testes invasivos, sendo que o PEP teste é não invasivo. Just give you an idea of who's using PEP tests at the moment, certainly in the Europe and the US markets. So we have a private clinic called Reflux UK, which is one of the largest specialist reflux clinics here in the UK. We have several main hospitals in the NHS. In the US and the UK, we have self-diagnosing websites, which PEP test is sold as Peps in Check in the US. We also got a centre in the Australia, the Melbourne Swallow Analysis Centre, and we also have many research forums around the world in the US, specifically in the US and China and several Asian countries where we're doing
I'm proud to say that very soon we will add Saliva Pro Dentist to the slide. Então, ele apresenta aqui quem que usa o PEP teste no mundo. Então, ele põe que o PEP teste ele é usado na maior clínica especialista em refluxo do Reino Unido. Ele também, pacientes na Europa podem comprar direto do website deles. O NIH, o NHS, que é o sistema de saúde do Reino Unido, também oferece esse teste nos seus hospitais. Ele também coloca que o teste é oferecido em centros da Austrália, dos Estados Unidos. Eu tenho muito orgulho em dizer que, muito breve, os dentistas da comunidade Saliva Pro serão os primeiros dentistas aqui do Brasil a também utilizarem o PEP teste já no seu consultório odontológico. Então, em breve, o Uri vai atualizar esse slide aqui e colocar lá os dentistas Saliva Pro do Brasil. With that, I thank you everybody for your time, and I hope you've enjoyed my talk on PEP test. Very much. We enjoyed very much, and Woody, sorry for my sound is not so good. I don't know why I have interference. I hope you can understand. We usually we do 30 minutes. It was so good. We went up to 50 minutes. So that is wonderful. This for Brazilian dentists, it's very important. For any dentist around the world, because we always want new tools that help us to make our diagnostic better. And to use saliva, which is non-invasive, for us is even more special. Então, eu estou agradecendo o Uri por vir falar conosco e dizendo que para nós dentistas, a gente sempre quer aprender sobre novos testes de diagnóstico que nos permitem levar mais saúde para os nossos pacientes. E aqui a gente tem um teste não invasivo através da saliva, o que torna, né, ainda melhor essa ferramenta. A gente disponibilizou essa live no canal do YouTube, então depois vai ficar gravada para quem não conseguiu entrar no ao vivo. E a gente vai combinar com o Uri. Nas próximas semanas, a gente vai fechar uma data para ele vir conversar aqui, daí vai ser uma aula fechada para os dentistas da comunidade Saliva Pro, porque, como eu disse, né, em muito breve esse teste está chegando no Brasil, e daí, realmente, para você, dentista Saliva Pro, conseguir esclarecer todas as suas dúvidas mais específicas, mas o Uri coloca aqui o contato dele, eu também me disponho a fazer essa interlocução, viu, Uri? So I explain to everyone that soon we'll have more Zoom meetings once we have the kits here in Brazil, so we can start using it. And also in your contact, they can be in contact with you, or if they want, they can write to me and I put them in contact with you. O que a gente quer é levar mais saúde para os nossos pacientes. Aqui a gente consegue, através do PEP teste, levar um teste não invasivo de refluxo. E o Uri mostrou aqui para nós, pela primeira vez no Brasil, o teste de refluxo não invasivo através da saliva, o PEP teste já aprovado pela Anvisa, em breve chegando aqui nos consultórios dos dentistas Saliva Pro, e depois espero que em todos os dentistas do Brasil, e realmente uma possibilidade de, através da saliva, a gente tornar o nosso diagnóstico ainda mais eficiente. Ó, a Carla o pessoal está cumprimentando, people are sending messages on the YouTube. They say they're very proud to be part of the Saliva Pro, so the group of dentists that use saliva diagnostics. So very good, Woody. This was excellent, and I will. The recording stays on YouTube, so everyone in Brazil and Latin America can watch. I will ask my team to add subtitles to your talk. Oh, and you see, when I say Latin America, Atilio is from Venezuela, and he's here with us. So it's not only Brazil, it's Hola, Atilio. Estaremos juntos mañana. Tomorrow, I will give a talk to Venezuelan dentists, and I will show them PEP test.
So we have here dentists from all over Brazil. Mario is also a renowned dentist in São Paulo. Carla, Roberta, a Vá veio também. Então, very special. Very special to be together with you, Woody. Thank you for taking your time. I know para ele já é noite, it's already night for him. So good night to you, Woody, and we'll be in contact. And we're very much looking forward as dentists and that want to bring the best of health and always new tools, and especially through saliva when it's more invasive diagnostics to our patients. So we're looking forward to having PEP test in Brazil in our daily clinical practice so we can help even more our patients. Thank you, Woody, so much. Thank you, and thank you, everybody. Thank you. Thank you, Woody. Bye-bye. Então, boa tarde a todos, excelente atendimento clínico para quem está agora indo para o consultório e contem conosco para ter um diagnóstico ainda mais eficiente através da saliva. Eu vou enviar o que eu mencionei aqui para vocês, os vídeos e artigos que correlacionam com erosão dentária, vou enviar no meu canal do Telegram. Quem é da comunidade Saliva Pro, já anunciei, nós vamos ter um treinamento específico, porque esses testes estão chegando no Brasil. Contem comigo, contem conosco. Obrigada, Woody. Thank you, Woody. Obrigado.